Vamos ler alguns poucos versículos de Daniel, capítulo 2, nesta manhã do dia do Senhor. Diz a palavra do Senhor, irmão. Nós vamos ler no versículo 34 em diante, tá? Diz assim: Estava vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Agora lá, meus irmãos, no versículo 44, que diz assim: Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nesta manhã nós estamos reunidos para ouvir a sua voz no estudo das Sagradas Escrituras, Senhor. E nós pedimos, fale conosco, põe a palavra no nosso coração e que, não, especialmente quero orar por mim, Senhor, que vou ministrar, me dê graça para falar a verdade. E a mim também, quero receber a sua palavra juntamente com meus irmãos. Abra o nosso coração, que a nossa mente, a nossa consciência, o nosso coração seja humilde e obediente, Senhor, com fé na sua palavra. Com perdão dos nossos pecados, nós oramos assim em Cristo e agradecemos. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Irmãos, nós estamos fazendo um estudo, uma série sobre Daniel e sobre os seus amigos nos reinos, especialmente Daniel, né, que ele viveu no reino da Babilônia e no reino da Pérsia, para a nossa edificação, porque nós, como eu tenho dito para vocês, nós vivemos também no reino pagão. Esses reinos antigos eram pagãos e nós vivemos também no reino pagão hoje. E os exemplos de Daniel, a maneira como ele age, e também os seus amigos, o Sadraque, Mesaque e Abednego, e os ensinos de Daniel e dos seus amigos são muito importantes para nós. É uma coisa que eu tenho também destacado, não só nessa série, mas ao longo das pregações, e existe para nós aqui na nossa congregação local um entendimento da missão da igreja, que a missão da igreja é o anúncio do evangelho aos pecadores, o anúncio das boas notícias. A igreja é coluna e baluarte da verdade, mas também o anúncio da boa notícia para os santos, porque o evangelho não é apenas no início, mas o evangelho é contínuo na nossa vida. Então nós temos que aprender cada vez mais sobre Deus, sobre a glória dele, no evangelho santíssimo, e sermos edificados. Então o trabalho da igreja é a proclamação do evangelho aos pecadores no sentido de pessoas não convertidas, e a edificação dos santos, que é, não que eles sejam perfeitos, mas eles já foram santificados em Cristo Jesus. Então, é a nossa missão. Só que quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos também, ao edificar os santos, nós estamos fazendo um trabalho eu poderia até definir assim, de reunir e enviar, reunir e enviar, reunir e enviar. Vocês percebem que existe um movimento na igreja, domingo após domingo, e entre os domingos, né? Que é exatamente esse. Nós nos reunimos e nós somos enviados. Nós nos reunimos para adorar a Deus, para conhecer mais do Evangelho, e somos enviados para as pessoas do mundo. Nós não continuamos reunidos a semana toda, né? Já pensou se fosse assim? Irmão, vamos fazer um condomínio de crente e só vai morar os crentes nesse condomínio e nós vamos ter culto direto.
vamos ficar lendo a Bíblia, vamos ficar orando, cantando salmos, hinos, e vamos fazer só isso. Não é assim a vida, né? Nós nos reunimos no domingo para fazer esses exercícios espirituais, para adorar a Deus, mas amanhã, segunda-feira, você vai trabalhar, você vai lidar com suas dificuldades no trabalho, na sua família, você vai lidar com as pessoas que muitas vezes não são cristãs. Então, nós nos reunimos para aprender as coisas de Deus e somos enviados. Nos reunimos para aprender do reino de Deus e somos enviados ao reino pagão. Para quê? Para testemunhar, para mostrar os valores do reino de Deus. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai cuidar da sua família, não como um pagão, mas como um cristão, como uma pessoa do reino de Deus, mostrando para os pagãos que estão em volta de você, para os não cristãos, os valores do reino de Deus. E falando a eles do reino de Deus, anunciando o evangelho de Jesus, falando das coisas, da glória de Deus, das maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida. É para isso que nós estamos aqui. Por isso que Jesus ainda não voltou e por isso que nós ainda não morremos. Nós cantamos um hino agora, né? Que o autor aqui do hino, ele encerra dizendo assim: e quando a morte enfim me vier chamar, com serafins nos céus irei morar, então me alegrarei perto de ti, meu rei, porque ele é o nosso rei. Nós vamos voltar para ele. Nós vamos, em breve, na nossa morte, a morte do crente não é triste. É triste, claro, é triste porque tem o lado da saudade, a pessoa não vai ser mais vista pelos seus entes queridos, mas não é triste no sentido de que é uma volta para a casa dele, vamos dizer assim. Nós somos da glória, nós somos do céu, nós somos só peregrinos aqui. Então, quando nós morremos, nós vamos estar com o Senhor em alegria. Mas enquanto nós não morremos, enquanto Jesus, o Rei, não volta para estabelecer o seu reino de forma visível em toda a terra, no céu e na terra, nós estamos aqui, irmãos, no meio dos reinos pagãos, reunindo-nos nos domingos para falar das coisas de Deus e do reino de Deus, e na segunda ao sábado, indo ao mundo, aos reinos pagãos para testemunhar. E é por isso que nós estamos estudando Daniel, porque Daniel ele faz esse movimento. Ele é um homem de oração, é um homem de meditação, e é um homem que não se isola. Quer dizer, ele é um homem que pensa nas coisas de Deus, que tem comunhão com Deus, mas que não se isola dos pagãos. Muito ao contrário, ele está no meio deles, trabalhando, administrando, se torna um político importante, uma pessoa importante na Babilônia, na Pérsia, e ele não se afasta das suas responsabilidades, mas ele atua de maneira servindo a Deus no serviço da Babilônia, e ele então testemunha a respeito do reino de Deus. E nós vemos várias coisas aqui já. Hoje nós estamos no 5º estudo, esse é o 5º estudo, então nós já tivemos 4 estudos que nós falamos em vários aspectos desse assunto, mostrando como Deus controla todas as coisas, como Deus controla os reinos deste mundo. Foi Ele que entregou o seu povo à Babilônia, como Deus está com Daniel na Babilônia, como Daniel tinha esperança de que muito em breve Jerusalém seria salva, reconstruída, e de fato isso aconteceu no tempo de Ciro, quando os cativos voltaram para lá. Então ele vivia nessa esperança de que Deus, sabia que Deus era o Senhor, Deus estava com ele abençoando, e ele esperava a vitória do povo de Deus, muito em breve. E vimos também, irmãos, porém, que Daniel sabia fazer uma discriminação, uma separação entre o que é graça comum de Deus na Babilônia. Ele estudou lá na Babilônia, ele se tornou um administrador na Babilônia, então ele sabia o que é graça comum de Deus, mas ele não comeu das iguarias do rei, ele sabia então o que era pecado, o que era idolatria. Ele fazia essa separação entre graça comum e entre aquilo que é realmente, irmãos, idolátrico na Babilônia. E na semana passada nós vimos também que Daniel, ele era um homem que tinha paz no seu coração. Você lembra que eu falei para vocês que o rei ficou muito aflito? Ele era um homem poderoso, mas ele de repente teve um sonho e ficou aflito.
E ele, na sua aflição, buscou a ajuda dos magos, não teve. E como ele era arrogante, oprimiu os magos, decidiu matar todo mundo, ele estava com medo, e o medo gera violência, né? E o que Daniel fez quando entrou ali naquele momento, quando apareceu naquela história? Daniel orou junto com seus companheiros e trouxe a palavra de Deus para o rei, salvando todos os magos, mostrando, irmãos, ali Daniel como tipo de Cristo, que onde Cristo entra, acaba o medo, entra a paz, acaba a morte, entra a vida, acaba a destruição, entra a salvação, mas também como servo de Deus, falei para vocês semana passada, ele é um instrumento de Deus, de oração, de pacificação, ele é calmo, ele não é opressor como Nabucodonosor, não é briguento, ele pacifica, ele conversa, falei com vocês sobre essas coisas semana passada, e ele então traz a palavra de Deus para o rei. E esse texto que nós lemos aqui, é a interpretação que ele faz do sonho do rei, irmãos. E eu queria, neste domingo, dia do Senhor, falar com vocês sobre exatamente, entrar um pouco mais no assunto da relação entre o reino de Deus e os reinos pagãos. Especialmente à noite, hoje eu vou falar do que Deus está fazendo, no sentido do reino dele. Porque esse sonho aqui que Deus deu para Nabucodonosor mostra isso. E à noite nós vamos falar, irmãos, da maneira como as pessoas dos reinos pagãos agem. Vamos estudar aqui, eu quero mostrar para vocês hoje à noite, no exemplo de Nabucodonosor, no exemplo de Dario, no exemplo dos inimigos de Daniel e dos seus amigos. Nós vamos observar no procedimento dessas pessoas, como a Escritura nos mostra, o que é típico, o que é comum nas ações, no coração das pessoas dos reinos deste mundo, que não conhecem a Deus. E é muito interessante porque Daniel, como servo de Deus, como uma pessoa que pertence ao reino de Deus, age diante desses homens de forma temente a Deus. Ele nos ensina com isso. Ele nos ensina como lidar com o arrogante, como lidar com o invejoso, como lidar com o homem idólatra. Ele nos ensina essas coisas, porque ele é uma pessoa do reino de Deus, enquanto que essas outras pessoas são do reino deste mundo. Mas isso eu vou deixar para a noite, eu só estou aqui antecipando, porque hoje de manhã, o que é que eu quero mostrar para vocês? Exatamente a base disso. Existe uma obra de Deus neste mundo, meus irmãos. Deus está fazendo uma obra. E quando eu olho para vocês aqui, eu fico pensando da seguinte maneira: o que Deus está fazendo na sua vida, né? E o que Deus está fazendo na minha vida, o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Nós fomos pensar, existe duas operações de Deus neste mundo, duas operações, que vocês não precisam ler comigo agora não, mas é um texto muito conhecido, eu só vou ler aqui para citar rapidamente, que está lá em Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16, que diz assim, um texto bastante conhecido, né? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E lá no versículo 18 diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe o manifestou. O que Paulo está dizendo aqui é que existem duas operações de Deus. Existe a operação de Deus no seu povo, que é a justificação pela fé, que é a salvação em Cristo Jesus, que é a obra do poder de Deus nos seus servos, que Deus é que está fazendo isso, que ele diz que o Evangelho não é o poder do homem, o Evangelho é o poder de Deus, né? E que nele se descobre a justiça de Deus. Então tudo é Deus que está fazendo. No entanto, ele fala no versículo 18, que Deus também está fazendo outra coisa,
que está se manifestando a sua ira sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. E mais adiante um pouquinho, no versículo 22, versículo 24, o apóstolo Paulo ele diz assim: por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia para desonrar os seus corpos entre si. E ele vai repetir isso outras vezes aqui no capítulo. No versículo 26 ele disse: Deus os abandonou às paixões infames. E no versículo 28, ele vai dizer na segunda metade do versículo: Deus os entregou a um sentimento perverso. Então nós temos duas operações de Deus aqui. Deus está salvando o seu povo em Cristo Jesus, e Deus está, por outro lado, com relação àqueles que ele não vai salvar, ele está entregando essas pessoas aos seus próprios corações como manifestação da sua justiça, da sua ira, porque essas pessoas têm desprezado o conhecimento de Deus. Deus se revela na criação e elas desprezam o conhecimento de Deus. Então Deus, de forma justa, entrega essas pessoas ao seu próprio coração mau. Mas ao seu povo, pela sua graça, pela sua misericórdia, ele justifica, ele salva. Então tem duas operações no coração de todo homem. Então quando você vê cada ser humano, está acontecendo uma coisa ou outra. Ou Deus está salvando essa pessoa, operando a sua graça em Cristo Jesus, fazendo com que o Evangelho chegue a ela e abrindo o coração dela para que ela ouça e creia no Evangelho e seja salva e comece a crescer em santidade, em amor a Deus. Claro que isso é um processo, ela não é perfeita, mas está acontecendo na vida dela. E ela então conhece a Deus como Rei, o serve, e Deus está, em relação a outras pessoas, de forma justa. Deus não faz nada injusto. Deus está entregando essas outras pessoas que não vão ser salvas ao seu próprio coração. É como você pegar uma pedra do alto de uma ladeira e soltar a pedra. O que acontece? A pedra vai cair, né? É natural aquilo ali. Então, é como se Deus entregasse o homem, é assim que Paulo diz, né? Deus entrega o homem ao seu próprio coração e vai tirando as restrições e o homem vai caindo mais e mais nas suas maldades. O que Paulo está dizendo é que pecado é juízo de Deus por causa do pecado. Quer dizer, se Deus não nos salva, nós vamos piorando. E isso é mal. E isso é juízo de Deus para os ímpios, né? Então, por outro lado, em Cristo nós somos salvos do pecado. Em Cristo nós somos justificados e santificados. Agora, o que isso tem a ver com esse trecho aqui que eu li com vocês? Irmãos, observe uma coisa aqui. Nós temos um homem que teve um sonho, Nabucodonosor. E o sonho dele, ele viu uma estátua, em que essa estátua ela era formada por várias partes e cada parte era feita de um material. E ele viu também que uma pedra, ou como aqui o próprio Daniel conta para nós no versículo 35, versículo 34, estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, essa pedra destruiu a estátua a partir dos pés, porque foi tudo esmiuçado. Quando o pé foi esmiuçado, como o pé sustentava toda a estátua caiu. E as partes dessa estátua, segundo o que Daniel diz, a principal parte, vamos colocar assim, era a cabeça que era de ouro. Então ele diz assim, irmãos, que versículo 31, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua. E esta estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. E aí eu não vou me deter muito nos detalhes, porque eu já fiz a exposição há algum tempo. Eu quero só tirar os princípios aqui.
mas essa cabeça era Nabucodonosor, era o reino de Nabucodonosor. A estátua ela era esplendorosa. E a parte principal dessa estátua esplendorosa era o próprio Nabucodonosor, o reino dele. Então, no versículo 37, observe que Daniel diz assim: Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e onde quer que habite os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Aí ele diz claramente: Tu és a cabeça de ouro. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui. O ouro, ele é uma coisa muito valiosa e muito bela. E o texto diz aqui que Deus deu este poder para Nabucodonosor. Mas o que acontece no final, meus irmãos? O reino de Nabucodonosor, junto com todos os outros reinos que viriam depois dele, aí se inclui o reino da Medo-Persa, o Império Romano e assim por diante, todos aqueles reinos que vieram depois, eles foram destruídos por essa pedra. E essa pedra, o que aconteceu com ela, irmãos? Aconteceu com ela o que está no finalzinho do versículo 35. E não se achou lugar algum para eles, quer dizer, para as outras partes da estátua, que são a representação dos reinos. E a pedra se tornou no grande monte e encheu toda a terra. Então, Daniel está falando o seguinte, ele está dizendo o seguinte, que existe glória no reino de Nabucodonosor, especialmente, mas também, claro, nos outros reinos, ainda que essa glória dos outros seja menor. Ele está dizendo que Deus deu essa glória para eles, mas ele está dizendo também que essa glória passará, que essa glória vai ser destruída por uma pedra tirada do monte sem uso de mãos. E essa pedra, além de destruir esses reinos, vai crescer e vai encher a terra. O que isso significa, irmãos? Haverá destruição da glória dos reinos. E haverá vitória do reino dessa pedra. Veja então que ele diz no versículo 44: Mas nos dias desses reis, ou seja, todos os reis poderosos daquela época, e aqui diga-se, todos os poderosos do mundo até o fim do mundo, o Deus do céu se levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então veja que Daniel quer fazer aqui um contraste muito importante, dizendo assim: os reinos deste mundo vão passar, vão ser todos eles destruídos sem exceção, e vão ser destruídos por esse reino que não será destruído. Então, os reinos são destruídos, mas o reino que não será destruído os destruirá, e essa é a grande questão, ele mesmo não será destruído. Outro detalhe importante aqui, é que esse reino vai se manifestar nos dias desses reis. Isto é, meus irmãos, enquanto esses reinos estiverem atuando, existindo, é que Deus vai levantar um outro reino no meio deles. Não é afastado deles, não é em outro lugar, mas nos dias, em outro tempo, mas nos dias deles, Deus vai levantar um reino que não será destruído. Então, o que ele está dizendo, irmãos? É que esses reinos, no início, vão coexistir. Então, eu queria que vocês guardassem essas informações, tá? Existem os reinos do mundo, cheios de glória, representados por uma cabeça, né, de ouro, principalmente de Nabucodonosor, mas outros também têm glória, e que Deus é que dá essa glória a eles. Existe o reino que virá
E a diferença entre os dois é que os reinos desse mundo glorioso vão ser destruídos, e esse reino que virá não vai ser destruído. E que este reino que não vai ser destruído é que vai destruir os reinos deste mundo. E uma outra informação, eu estou só recapitulando agora, é que vai ser no tempo dos reinos que o reino indestrutível vai se manifestar. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos Daniel fazendo a previsão da vinda de Jesus Cristo. Porque quando você olha para a história, vocês têm aqui pelo menos 3 grandes e poderosos reinos, né? Aqui eu vou citar apenas esses 3 aqui. Você tem o Império Babilônico, o Império Persa e o Império Romano. Quando foi que Jesus Cristo veio a este mundo, meus irmãos? No tempo destes reinos. Especialmente no tempo de que reino? De que império? Império Romano. Então, Jesus Cristo, ele nasce numa virgem em Israel. Uma moça temente a Deus e que fica grávida sem conhecer homem, sem ter casado ainda efetivamente e sem ter tido relações sexuais, virgem, mas ela fica grávida por um milagre do Espírito Santo e ali nasce o Rei Jesus. E ele nasce um bebezinho. É um contraste muito importante também que a Escritura Sagrada vai mostrar, e com certeza é isso que o Espírito Santo deseja nos mostrar aqui, que enquanto os reinos são poderosos, gloriosos, visíveis, o reino de Deus nasce com um bebezinho. Você quer coisa mais frágil que um bebezinho? Né? De todos os seres humanos, os mais frágeis são os bebês, que não podem sequer correr, só podem chorar. E às vezes, quando estão no ventre das mães, então, nem isso pode. Né? Então, são tão fragizinhos. E esse rei nasce como um bebezinho, irmãos. E outra coisa importante é que o texto diz aqui que ele nasce, mas que quando nós vamos comparar com o que Jesus Cristo diz, ele nasce no meio dos reinos, quer dizer, reinos poderosos, cheios de pompa, cheios de glória, e nasce lá um bebezinho no meio deles. E quando esse bebezinho nasce, há uma outra relação com o que vai acontecer depois. Por quê? Porque o texto diz que ninguém se iluda. Apesar dessa aparente, digamos, fragilidade da vinda do reino, em que ele nasce entre esses reinos, ele vence. O versículo 44 diz que este reino jamais será destruído. Ele é um reino inabalável. O reino daquele que começou ali com aquele bebezinho é um reino inabalável. E este reino não passará a outro, ou seja, vai ser dele sempre. Ele é o rei. E ele esmiuçará os reinos. Mas ele mesmo vai subsistir para sempre. Então, este reino vai acontecer uma obra, um processo. Que processo é esse? Ele vai se estabelecer e, ao mesmo tempo, ele vai destruir. Ele vai se estabelecer como um reino único, eterno, indestrutível. E no processo desse estabelecimento dele, ele vai destruir os outros reinos que são passageiros. Acompanhe comigo que isso fica bem claro no versículo 35, irmãos, quando diz assim. Vamos ler o versículo 34 e 35 juntos. Observe comigo. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, o qual feriu a estátua dos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. O texto está colocando aqui para nós o seguinte: essa pedra, ela está lá a estátua aqui, Nabucodonosor está vendo no sonho, né? E a pedra, ela é cortada do monte, de uma parte lá, sem o auxílio de mãos, significando que não é obra de quem, meus irmãos? Do homem, não é mão do homem, mas essa obra é obra de Deus. Deus é que corta essa pedra. Essa pedra, então, no início ela é pequena, mas ela vem e ela já
esmiuça os pés da estátua, mesmo pequena, e a estátua toda cai. Mas ela não fica pequena. O que diz o versículo 34? Vamos ler o versículo 35 agora. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, o prata, o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte. Vocês estão entendendo aí? Então ela era pequena, mas ela se torna um grande monte. E o que acontece com ela? Enche toda a terra. Quer dizer, ela vem, destrói os reinos e ela toma conta, enchendo toda a terra. Ela cresce, ela se manifesta. Então existe aqui duas obras, ou uma obra em processo, podemos também falar assim. Primeiro, Deus envia uma pedra pequena que destrói os reinos, e depois Deus faz essa pedra crescer e toma o lugar dos reinos e subsiste para sempre. Vocês sabem do que ele está falando, não sabe? Ele está falando o seguinte: vem Jesus e nasce no meio dos reinos. E ele é o quê? Ele é a pedra pequena. Ele é, no início, não dá para perceber. Não se percebe o rei nem o reino. Mas um dia, esse reino vai se manifestar gloriosamente, visivelmente, quando os reinos deste mundo tiverem passado. O que é isso, irmãos, que ele está falando? Ele está falando da vinda, da volta de Jesus. Ele está falando de Apocalipse, ele está falando de que um dia virá um novo céu, uma nova terra. Mas nós estamos nesse processo o quê? O processo que começou com a vinda de Jesus, lá em Israel. É, assim, irmãos, insignificante aos olhos dos homens. Nada glorioso aos olhos dos homens. Nasceu entre os animais, você sabe disso, né? Ele nasceu pobre, insignificante. Mas diz o texto que esse reino vai crescer e que esse reino vai se manifestar na sua glória depois. Uma outra pergunta aqui que eu quero deixar para meus irmãos. O que acontece nesse meio tempo entre a vinda ainda pequena e frágil desse rei para a sua manifestação gloriosa, a sua manifestação visível, excelente, em que ele nunca será destruído? Bom, para isso, eu preciso ler com vocês o Evangelho de João e ler com vocês o encontro do rei Jesus com o rei da época, com um homem importante da época dele. Vamos ler lá no capítulo 18, irmãos, de João. Por gentileza, abra lá sua Bíblia comigo. Tá. Então, observe, irmãos, capítulo 18, não, desculpa, capítulo 19, tá? Capítulo 19, observem o que Jesus Cristo diz. Versículo 9 em diante, leiam comigo, capítulo 19, versículo 9. Entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Agora, olha o que Jesus responde para ele. Versículo 11. Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Nenhum poder terias se de cima não te fosse dado. Pilatos era ministro de que reino? De que império? Império Romano. Jesus repete aqui o que Daniel falou para Nabucodonosor. Irmãos, não feche João. Vamos olhar de novo Daniel.
Daniel capítulo 2, versículo 37. Tu, ó rei, é rei dos reis, a quem Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Você percebe a harmonia dos textos? O Deus do céu deu poder para Nabucodonosor. E o Deus do céu também, segundo o próprio Senhor Jesus que veio do céu, o Pilatos só tem aquele poder porque veio de cima. Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, se não tivesse vindo de Deus, se não tivesse vindo do céu. Primeira coisa aqui. Por outro lado, agora sim, lá no capítulo 18, Jesus diz outra coisa para Pilatos. Olha o que ele diz. Ele diz assim, vamos ler aqui, deixa eu ver, versículo 35. Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Aí Jesus responde para ele no versículo 36. O meu reino, olha só, não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Vamos dar uma paradinha aqui. Olha o que Jesus diz para ele. Ele diz assim, olha, eu tenho um reino, mas o meu reino não é deste mundo, ou seja, não é Babilônia, não é Pérsia, nem é Roma. Se fosse deste mundo, estaria havendo uma guerra. Eu teria aí soldados, ministros, servos que estariam aí na tua porta tentando me resgatar. Mas não tem ninguém. Está tudo tranquilo, né? Quem está fazendo confusão são os inimigos de Jesus, mas não tem nenhum militante armado de Jesus Cristo. Está todo mundo, os discípulos inclusive estão tudo com medo, os discípulos dele. Teve um que tentou levantar a espada, que foi Pedro, e Jesus não deixou. Disse, guarda essa tua espada. Né? Então, o reino de Jesus não é um reino político, visível, deste mundo, mas ele existe. Aí o Pilatos fica curioso, né? Quando vê Jesus falar isso, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. Aí o versículo 37 diz assim, pois Pilatos, logo tu és rei? Aí Pilatos entendeu, disse assim, então tu és rei. Aí Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci. Jesus não nega, Jesus confirma, sim, eu sou rei, para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aqui Jesus mostra como é que o reino se estabelece. Enquanto que os reinos do mundo se estabelecem pela espada, vocês já viram um governo... Perdão. Tem sentido um governo que não tem poder das armas? Não tem sentido. É essencial para qualquer governo ter poder de arma. Porque ele tem que ter o poder de impor-se sobre as pessoas, para o bem, claro, isso é dado por Deus, para impor a ordem. Mas um governo sem armas, sem poder, não existe, né? Então, Jesus disse assim, olha, se eu tivesse, meu reino fosse desse mundo, os meus guerreiros estavam aí fora, armados. Mas não é assim que o meu reino se estabelece. Sim, eu sou rei, mas como é que o meu reino se estabelece? Não é pelo poder das armas, é pelo poder do que, meus irmãos? Da verdade. O testemunho da verdade. O meu reino, Jesus está dizendo, ele vai se estabelecendo na medida que vai sendo testemunhado sobre o meu reino. Olha só que coisa. Sobre a verdade dele. E quem ouve a verdade, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E aqui está. A partir do momento que uma pessoa ouve, ela é da verdade. Ela faz parte do reino que não é do reino das armas, mas é o reino da verdade. Então nós temos aqui, irmãos, que Jesus está dizendo que este reino, ele não é deste mundo, e aí nós vamos comparar
o sonho de Nabucodonosor dessa pedra que foi cortada sem mãos, quer dizer que não é pelas armas, não é pelo poder político, mas se estabelece por Deus. Deus está operando isso. Mas como é que Deus opera isso? Mandando Jesus. E através de Jesus, que é o Rei, que é o Salvador, o Evangelho vai sendo anunciado, as pessoas vão crendo e as pessoas vão fazendo parte desse reino espiritual. Nesse momento, o que ocorre então no mundo? Ocorre, meus queridos irmãos, aquelas duas operações que eu falei para vocês no início da nossa mensagem. Nós temos Deus salvando pessoas e Deus entregando pessoas aos seus corações. São essas duas operações. Se vocês virem bem, vocês perceberem, Jesus diz que quem deu poder para Pilatos foi Deus. Se vocês observarem, Daniel diz a mesma coisa. Quem deu poder para Nabucodonosor foi Deus. O que significa isso? Que todas as coisas que Deus está operando neste mundo e todas as coisas que Ele está fazendo, ou o resultado delas vai ser a salvação daquela pessoa, a quem Ele está abençoando, a quem Ele está operando no coração, ou vai ser a perdição dela. Justa perdição, porque Deus decide entregá-la ao seu próprio coração. No caso desses reis, seja Pilatos, seja Nabucodonosor, nós não temos grandes informações, né? Irmãos, mais do que isso que as Escrituras nos dão, mas nós podemos dizer, irmãos, em relação a eles, que eles são exemplos de homens poderosos que se perdem no poder. Olha só que coisa importante que eu queria que vocês percebessem isso. Eles receberam poder, e até onde nós podemos ver, eles não tiveram benefícios espirituais naquilo. Eles não tiveram, irmãos, vamos dizer assim, quebrantamento. Eles são postos para nós nas Escrituras, muitos poderosos, muitos homens de poder, inclusive gente do próprio povo de Israel, entre os reis lá de Israel, são postos para nós como pessoas que receberam benefícios deste mundo, poderes deste mundo, mas que se perderam. Por que eles se perderam? Porque eles tomaram aquele poder como o reino deles mesmos. Vamos olhar aqui para Nabucodonosor. O texto diz, na ilustração de Nabucodonosor, que Nabucodonosor ele era o mais importante de todos esses reis do sonho. Ele era o mais glorioso. Ele era representado pela cabeça de ouro. E como eu disse para vocês agorinha, o ouro ele é esplendoroso, ele é belo, ele é cobiçado, ele é buscado. E quando você lê a história de Nabucodonosor o tempo todo é um homem que idolatra o seu poder. Então, ele vive para o reino pagão. Ele se dedica a ele o serve, mas o texto também informa que um dia ele vai perder isso. Isso vai virar o quê, meus irmãos? Eu já voltei para Daniel, diz o versículo 35, que então, juntamente esmiuçou-se o ferro, o barro, o bronze e a prata, e o ouro esmiuçou-se. Fizeram todos para a gana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou mais lugar para eles. Eles perderam, acabaram, foram destruídos. Em outras palavras, Nabucodonosor, Pilatos e vários poderosos nas Escrituras, eles são postos assim, olha, os homens dos reinos pagãos, eles vivem para os reinos pagãos, eles buscam as glórias dos reinos pagãos. No entanto, os reinos pagãos vão virar pó, vai ser destruído e no final eles não terão nada. Aí nós vamos para o outro lado agora. No entanto, lembra de Jesus? Lembra que Jesus nasceu numa manjedoura, nasceu entre animais,
nasceu, irmãos, de uma virgem humilde, nasceu como um insignificante. Lembra que o reino dele não é reino de armas e de poder, mas da verdade? A Escritura vai dizer, irmãos, que no final esse rei vai aparecer glorioso, indestrutível, e o reino dele vai ser eterno. O que a Bíblia está dizendo assim para nós é o seguinte: agora vamos lembrar do que Jesus diz no Sermão da Montanha. Olha, eu acho que vocês já ouviram isso de alguém, né? Eu mesmo já comentei aqui algumas vezes. Quando você pega o Sermão da Montanha, vocês conhecem o Sermão da Montanha, né? Onde é que ele está? Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, né? Quando você pega o Sermão da Montanha, nós podemos dizer que o Sermão da Montanha é uma espécie de constituição do reino de Deus. Você tem ali, irmão, a vontade de Deus para todos os súditos desse reino. E a gloriosa obra da graça que começa nas bem-aventuranças, de Deus operando em nós através ali de Cristo Jesus. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome de justiça e assim por diante. Mas qual é a central recomendação ali? Podemos dizer assim, no certo sentido, o centro de tudo ali no Sermão da Montanha. Aquele grande texto que Jesus diz o seguinte: buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Aqui está. Então, qual é a diferença, meus queridos irmãos, entre um súdito do reino pagão, seja um Nabucodonosor, seja um Pilatos, ou seja alguém do povo mesmo, sabe? Isso aí não tem diferença. Mas qual é a diferença entre um súdito do reino pagão e um súdito do reino de Deus? E aí é um grande teste para nós nessa manhã. É um teste do nosso cristianismo. Porque isso aí é o que faz diferença entre uma coisa e outra, entre uma pessoa e outra. É que o súdito do reino pagão é igualzinho Nabucodonosor, é igualzinho Pilatos. Só buscam o reino pagão. E só buscam a injustiça do reino pagão, porque o reino pagão é cheio de injustiça. Eles só buscam essas coisas. Enquanto que o súdito do reino de Deus, aquele que serve ao rei, ele tem esse sentimento. Esse aqui E nós escolhemos esse hino, entre outras coisas, exatamente por isso. Eu vou ler de novo o finalzinho do belíssimo hino Mais Perto, que diz assim: e quando a morte enfim me vier chamar, com os serafins no céu irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei. Agora pense o seguinte: um Nabucodonosor, quando chega a morte, acabou. Vira tudo o quê? Pó. Um Pilatos, quando chega a morte, o que acontece? Acabou. Vira tudo pó. Mas uma pessoa do reino de Deus não acaba. A esperança do súdito do reino de Deus é essa aqui do hino que nós cantamos, meus queridos irmãos. Ele diz assim: e quando chegar a morte, o que vai acontecer comigo? Aí é que eu vou estar alegre. Olha só que coisa. Ele começa o hino dizendo assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Porque, meus irmãos, aqui para nós, né? Aqui é um vale de lágrimas, meus irmãos. Aqui a gente chora, a gente sofre, a gente passa por dores, ou não é? Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, não são só dores, nós temos alegrias, temos nascimentos, temos casamentos, temos saúde, temos tantas bênçãos, louvado seja Deus por isso. Mas é um mundo difícil. É um mundo que tem a morte, que tem a dor, que tem a doença, que tem a saudade dos que já foram, que nós vivemos em pressões, um mundo de guerra. Olha o que está acontecendo na humanidade agora, que já vem ao longo do século XX, o temor de uma guerra nuclear, o temor de que as coisas venham a se descontrolar de uma tal forma. É isso que nós temos no mundo, meus irmãos, mas quando a gente morre, quando o cristão morre, ele diz assim: então me alegrarei. Não é uma coisa impressionante? Então me alegrarei
perto de ti, meu rei. E tem outra coisa também, que há diferença. Quando um súdito do reino deste mundo, ele olha para o futuro, ele diz assim: o que virá do futuro? Ouça os grandes filósofos, ouça os grandes intelectuais e veja, filósofos pagãos não podem dar esperança. Ainda que existe muita coisa boa na filosofia, existe a graça comum, mas quando você busca esperança para o futuro, não existe. O que será da humanidade? O que será dos homens e das mulheres? O que virá? Como vai ser? Como será? Esse era um dos temores de Nabucodonosor e ele não tinha resposta. Mas então Daniel traz e diz para ele assim: eu vou te dizer o que será, rei. O teu reino passará. Todos os reinos passarão. Mas um reino se estabelecerá e que encherá a terra. Jesus vai voltar, meus irmãos. Jesus vai voltar. E a volta de Jesus não é terror para os seus súditos, mas é a libertação. É o anelo deles. Todos os dias eles acordam e dizem: será que é hoje? Deve ser assim, irmãos. Sabe o que acontece na igreja do século XXI? É que nós temos perdido isso, a consciência. Nós temos que resgatar isso. Mas todo dia de manhã nós devemos levantar e dizer assim: será que hoje é a volta de Jesus? Será que hoje virá visivelmente esse reino que encherá toda a terra? Porque essa é a nossa esperança. E aí, eu quero dizer aos meus irmãos que isso faz toda a diferença na maneira como nós vivemos todos os dias essa vida, aqui no meio dos reinos pagãos. E hoje à noite eu vou falar dessa diferença. Tá? Eu quero mostrar para vocês a vida de um Nabucodonosor, a vida de um Dario, a vida de um Belsazar, a vida dos inimigos de Sadraque, Mesaque e Abednego, a vida dos invejosos. E ao mesmo tempo eu quero mostrar para vocês a vida de um Daniel, de um Sadraque, de um Mesaque, de um Abednego. Mostrar para vocês, meus irmãos, como existem diferenças cruciais por causa dessa questão. Súdito de que reino? De onde nós somos? Eu quero então encerrar nessa manhã fazendo vocês pensarem na seguinte questão. Meus queridos irmãos, saiam daqui hoje pensando o seguinte: eu que sou um crente em Cristo Jesus, eu pertenço ao seu reino. Como me convém viver no dia de hoje, na minha casa, amanhã, no meu trabalho, nos meus afazeres? Como me convém viver, executar essas tarefas? Como me convém tratar as pessoas? Hoje à noite nós vamos falar muito sobre isso. Mas eu queria que você já pensasse nisso e dissesse assim: Senhor Jesus, eu quero viver na prática como súdito do seu reino. O Senhor morreu por mim na cruz do Calvário, me resgatou, me salvou, para que eu seja, nesta vida, um representante do reino de Deus. Pelo seu poder, pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe. E hoje à noite, se Deus quiser, vamos continuar. Amado Senhor, muito obrigado, porque é a sua graça, é a sua misericórdia que nos faz tratar destes assuntos, lidar com essas questões mais importantes da vida. Ó Senhor, nos ajude. Tudo que falamos aqui hoje, Senhor, que seja a sua palavra. Ó amado Deus, ponha no coração de cada ovelha querida, de cada irmão amado que está aqui, também daqueles que vierem ouvir a gravação, Senhor, para que o Espírito Santo nos encha de alegria, de gozo e paz do reino de Deus e nos faça representantes do seu reino aos homens deste mundo, pobres almas perdidas nos seus pecados, a quem nós devemos amar e levar o santo evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Ó Senhor, faz isso para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória ao Rei Jesus. Que assim seja, Pai Celestial, em Cristo. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.
Meus irmãos, vamos ficar de pé. Hoje eu espero vocês 7 horas da noite. Vamos cantar o último louvor e encerrar o nosso culto, tá bom?